Deixa eu passar para essa outra imagem aqui. Eu vou pedir para o Alexandre, se possível, botar aqui no nosso telão. Para o Wilton, para o Tom Bausa. A gente vai explicar essa situação toda aí para você de casa. Por favor, Alexandre, bota essa imagem aí, ó. Pode dar o play aí, pode apertar o play. Sabe quem é esse cara? Vai já chegar nele. Daqui a pouquinho. Vermelha. Esse é o goleiro do Ferroviário, Léo. Sabe o que aconteceu com o Ferroviário ontem? O Ferroviário, quem acompanha os jogos, sabe que o goleiro titular é o Bruno Colasso. No entanto, o Colasso ia ser a opção do Léo e era a opção do técnico Ademir Fonseca. O Colasso chegou e disse o seguinte: se for para ser opção, eu não quero ficar no time do Ferroviário. E aí, na concentração mesmo, ele deixou a equipe do Ferroviário, por isso que o Léo foi o titular no jogo de ontem diante da equipe do Uniclinic. Vamos ouvir o Ademir Fonseca? O técnico do Ferroviário vai falar sobre isso. O Léo também vai falar sobre essa situação e a gente ouve esses dois personagens do jogo de ontem. Infelizmente, o Colasso acho que deixou o pequeno momento que ele vive subir a cabeça. Ele disse que se ele fosse para o banco, ele se recusaria e estava se desligando do grupo. É isso que ele fez. Ele se desligou da concentração e desligou do grupo. Então pedi a ele que ele procurasse. Não teve nenhuma briga, teve só uma conversa. Até porque eu não brigo com o jogador. O jogador eu mando e ele obedece. Tentar aproveitar o que foi feito no ano passado pelo Guarani e esses restinhos de jogos, tentar ser destaque, Léo? Com certeza, né? O Guarani foi a mesma coisa, entrei no final, pude fazer um bom campeonato e ser o melhor goleiro do campeonato. E agora não é a mesma coisa. Temos vários jogos aí pela frente, espero fazer o melhor sempre. Por sinal, o Léo foi muito bem no jogo. No começo do jogo, o adversário teve uma oportunidade, o Léo fez uma grande defesa e deu tranquilidade à nossa defesa e jogou muito bem. E eu acho que o Colasso se precipitou, ainda é jovem, meteu os pés pelas mãos. E tem um ditado que diz que quando a cabeça não pensa, o corpo que padece. Tá aí a situação. E só para complementar, acabou de sair a lista de relacionados da viagem do Ferroviário, que vai enfrentar na quinta-feira a equipe do Vila Nova pela Copa do Brasil. E o Bruno Colasso não está na relação, não vai viajar. Não tem condição, não é? Não tem condição. Cria um ambiente extremamente desagradável, desrespeito inclusive ao Léo. Isso é um desrespeito profissional. Você está dentro de um time de futebol, dentro de uma disputa sadia pela posição, quem está melhor entra. O goleiro Colasso estava fazendo grandes defesas, mas estava também tomando alguns gols fáceis. É bom que fique bem claro. E o Léo ia ter a oportunidade dele, quer dizer, não conta sequer com o apoio do companheiro, que abandona o grupo. Olha, numa linha dura é para ser demitido. Fora do grupo não, fora do time definitivamente. É atitude, rapaz. E um jogo que aparentemente, pelas circunstâncias, não valia nada, mas valia muito para os dois. A gente vai ver já na classificação que vale muito, os dois. Aí o cara abandona. Que falta de respeito, que companheirismo é esse? Que grupo é esse, não é? Que fica... Ele não tinha um sentimento de participação coletiva, não. Ele tinha um sentimento da vaidade pessoal, de prevalecer aquele que era o interesse dele. Estou no banco, não vou. Não é assim. É uma atitude desrespeitosa e acredito que o Ferroviário deva tomar a providência cabível. Quanto ao Léo, teve a personalidade de não se deixar tocar pelo fato que poderia ter afetado a atuação do jogador. Afinal de contas, era um companheiro que tinha abandonado o grupo exatamente pela escalação dele, mas não. Ele se deixou levar pelo jogo na tranquilidade, fez boas defesas e, inclusive, tem mais espaço agora para confirmar aquilo que ele fez no ano passado. Quer tocar no assunto, Wilton? Claro, o Léo, quando foi contratado, ele foi o melhor goleiro do campeonato, né? Foi até homenageado, foi. Se não me falha a memória. Verdade. Bom, ele chegou aqui e, de repente, o Bruno Colasso é que passou a jogar. Eu não entendi muito, né? Porque eu conhecia o Léo. Mas o Léo, pacificamente, aceitou a posição de reserva. O Bruno Colasso justificou a sua escala. Mas ele devia pensar também na posição do companheiro, que não chiou. Apesar de todo o destaque, não chiou. E ele, de repente, estabelece: eu tenho que jogar. Primeiro, isso não está nem em contrato. Isso é uma coisa absurda, né? Aliás, é porque o tempo é exíguo. Infelizmente. Mas você, quando tem dois goleiros da mesma categoria, é um problema. Eu tenho uma história, eu não vou falar em nomes, incrível. Dois goleiros até de personalidades iguais. Um mais calmo, mais tranquilo, mais democrata. O outro, né, de uma ostentação horrível. Sabe o que o renomado treinador fez? Ele sabia que ia ter problema, chamou um dos goleiros para uma conversa particular e começou a conversar. O esquisinho. Aí o outro goleiro de forte personalidade, sim, por que não? Traga. E bebeu com o treinador. Ora, foi o que ele queria para poder escolher um. Isso foi de um mau caratismo e essa história é rigorosamente verdadeira.
Então, eu quero aqui só para ilustrar que essa questão de 2 goleiros de categoria é um negócio muito sério. Não que deva ser decidida por causa de um copo de uísque a mais ou a menos. Só aqui para ilustrar. Sim.